Oi, pessoal! Na aula de hoje, nós iremos estudar morfologia, ou seja, as classes de palavras, certo? Aqui a gente introduz o estudo da gramática da língua portuguesa. E é muito importante que a gente saiba que conhecer as classes de palavras é fundamental para que a gente tenha um estudo mais profundo a longo prazo da gramática. Ou seja, eu só consigo fazer uma análise mais profunda no sentido gramatical se eu primeiramente conheço quais são as classes de palavras e quais são os conceitos referentes a elas, tá bom? Primeiramente, a gente vai entender o que é morfologia. Ou seja, a morfologia, ela tem três objetivos. Primeiro, ela é a parte da gramática que vai estudar as palavras isoladamente, ou seja, o conceito, o significado, o objetivo, a conceituação de cada palavra isolada. Também a gente vai estudar nas classes a formação dessa palavra, a estrutura, a classificação e quais são as flexões. Se essa classe vai sofrer alguma flexão de gênero, de número, de grau. Por exemplo, aqui nessa frase, os alunos estudaram muito. O objetivo é que a gente saia dessa aula sabendo o que significa os, sabendo o que significa alunos, sabendo o que significa estudaram e sabendo o que significa muito no sentido de classificação, ou seja, qual é a classificação de cada palavra aqui isoladamente, certo? E por que é importante que nós saibamos estudar e que tenhamos esse conhecimento de classe de palavras? Primeiro, porque os concursos cobram o reconhecimento de classes, certo? Então, eles vão querer, todas as bancas vão querer de vocês que vocês saibam reconhecer essas classes e, além disso, saibam definir e identificar as flexões e os usos dessas palavras independentemente do contexto, ou seja, qual é a classificação que cada palavra tem a depender do contexto que tiver inserido. Então, por exemplo, aqui a palavra canto, ela pode ser um substantivo, nesse contexto aqui, ó, o canto do pássaro, e pode ser um verbo, como eu canto feliz, certo? Então, a gente vê que a mesma palavra vai sofrer modificações na sua classificação a depender do contexto que ela é aplicada, mesmo que se escreva igual, mesmo que se pronuncie igual. E é importante que a gente saiba que durante, né, o percurso da aula a gente saiba aprender quais são essas classes. Na nossa gramática, vamos ter 10 classes de palavras, certo? A primeira é o substantivo, a segunda é o adjetivo, terceiro é o artigo, quarto é o numeral, quinto é o pronome, sexto é o verbo, sétimo é o advérbio, oitavo é a preposição, nono é a conjunção e 10 é a interjeição. Não é uma questão de decorar, é uma questão de entender o que cada um é, tá certo? Então, por exemplo, falando brevemente aqui sobre cada uma, só a título de contextualização. O substantivo vai ser aquela palavra que serve para nomear os seres, ou as coisas, os objetos. E a gente entende a importância de um substantivo a partir do momento que a gente precisa se comunicar e precisa dar nome às coisas. Por exemplo, os nossos nomes, né? Nós temos os nossos nomes, nós temos os nossos substantivos. Eles são importantes para nos designar, para que as pessoas saibam como nos chamar, certo? Então, sim, o substantivo ele tem a sua importância, porque imagina, em um contexto em que as coisas não tivessem nome, o quão seria difícil a nossa comunicação. Se a gente não tivesse os nossos nomes pessoais, se os países não tivessem nomes, se as cidades não tivessem nomes.
Então seria muito complexa a nossa comunicação. Então vocês percebem que todas as palavras, elas têm suas classificações e elas têm um objetivo definido para a nossa comunicação, tá? Por exemplo aqui, o adjetivo. Ele é utilizado normalmente para trazer uma caracterização de um substantivo, uma qualidade, uma característica, certo? Que também é igualmente importante. É uma maneira de definirmos esse substantivo no mundo que está inserido, né? Por exemplo, a cadeira está quebrada, né? Então, quando eu falo que a cadeira está quebrada, eu estou trazendo uma característica para esse substantivo. Eu estou trazendo uma qualidade para ela. Então, igualmente é importante. O artigo também, extremamente importante, porque é ele que, na nossa comunicação, vai definir o gênero das coisas. O gênero do substantivo, por exemplo. Então, ele vai definir se é masculino, se é feminino, se não, se é indefinido também ali no contexto, né? Ou seja, se não trouxermos um artigo, deixa tudo indefinido, ok? O numeral também. O numeral ele vai quantificar as coisas. Então a gente vai ver ali um, dois, primeiro, segundo, igualmente é importante na nossa comunicação. Então é importante que a gente saiba perceber também que a classe palavra ela é estudada, né? Elas são estudadas na realidade, porque são 10, não só com objetivo para concurso, mas para que a gente entenda que elas têm funções na, na nossa comunicação. E todas essas funções servem para facilitar o nosso diálogo no dia a dia. Temos os pronomes, que vão ser ali para designar também quem são as pessoas às quais eu me refiro. Por exemplo, eu, tu, nós, eles, elas. Temos também o verbo, que vai ter ali o objetivo de trazer as ações feitas por um sujeito, por exemplo, ou um estado também, né? Um estado de ânimo, também fenômenos da natureza, o verbo vai designar isso. Temos o advérbio, que vai ter como objetivo ali caracterizar um verbo ou um adjetivo, então ele vai modificar ali o verbo ou o adjetivo, certo? A preposição, que vai servir de auxílio, vai ser uma ponte numa frase. Então, ela vai servir como um elo dentro de uma frase para ligar as orações. Então, ela é fundamental para produzir sentido na nossa comunicação. A conjunção também aí, muito amiga da preposição, ela também vai ter esse papel de organizar a nossa comunicação, mas ela ainda vai além. Ela vai trazer essa organização e ela vai trazer sentido à nossa comunicação. Ou seja, quando eu uso uma conjunção, eu deixo claro qual é o meu objetivo naquela comunicação, certo? Se é, por exemplo, se o objetivo é trazer uma explicação, uma adversidade, uma adição e assim vai. E temos a interjeição, que ela é utilizada o tempo todo na nossa fala, no dia a dia, e a gente nem percebe que a gente pode classificá-la como uma classe de palavras na gramática, que são essas palavras que demonstram expressão, surpresa, felicidade. Por exemplo, né, no contexto aqui que a gente usa muito, o eita, caramba, uau, nossa, todas essas palavras são interjeições que servem para expressar as nossas emoções, certo? Então aqui a gente vai ver uma por uma para que vocês saibam reconhecer, tá? Então o objetivo é que primeiro a gente aprenda a reconhecer elas para que depois quando a gente chegue no nível mais profundo de estudo da gramática, a gente possa se aprofundar em outros conceitos. Então, por exemplo, o substantivo, ele vai ser utilizado para nomear seres, coisas, sentimentos e ideias, como eu já havia comentado com vocês. Então, todas as coisas precisam ter os seus substantivos para que fique definido, fique nomeado. Por exemplo, mesa,
Maria, que é nome de pessoa, amor, né? O amor, que é um sentimento. Então a gente nomeia para poder melhorar a nossa expressividade, a nossa maneira de se expressar, certo? Então, por exemplo, aqui, as classificações podem ser do substantivo: substantivo comum, substantivo próprio, o substantivo concreto e o abstrato, o substantivo simples e o substantivo composto, e o substantivo coletivo. Então, por exemplo, aqui o substantivo comum, né? São os substantivos comuns a objetos, por exemplo, mesa, cadeira, copo. O próprio é aquele próprio, né? O seu, por exemplo, o seu nome é um substantivo próprio. Temos os concretos e os abstratos. Por exemplo, o concreto é aquele que normalmente a professora falava na escola, né? Que a gente consegue pegar, que a gente consegue ver. Enquanto que o abstrato, ele é mais num plano imaginário, sentimental, por exemplo. Ele vai além do que é palpável. Temos o simples e o composto. O simples é aquele que vem um só. O composto é mais de dois, é a partir de dois ou mais. E o coletivo é aquele que vai expressar uma, uma grande quantidade de seres. Por exemplo, a população. Então, ali ele está demonstrando que é o coletivo, certo? Temos também o adjetivo, que ele vai servir para caracterizar aquele substantivo, né, ou aqueles substantivos. Então, juntamente com saber o nome das coisas, nós também temos que saber caracterizá-las. Por exemplo, para que a gente consiga expressar melhor a condição de algo ou de alguém. Então, aqui, quando eu digo a casa bonita, bonita é o adjetivo de casa. Então, eu estou expressando uma qualidade, uma condição, uma caracterização dessa casa. Menino estudioso. Quando eu falo menino, que é o meu substantivo, estudioso, eu estou trazendo uma característica desse menino, né? Então, assim, eu estou trazendo uma classificação, uma qualidade sobre ele. E ele, aliás, além disso, o adjetivo ele vai além. Ele pode sofrer flexões, tá? Ele pode ter flexões de gênero, de número e de grau. Ou seja, um adjetivo ele pode sofrer flexão de gênero feminino e masculino. Por exemplo, a casa é bonita, o menino é bonito. Então a gente pode oscilar aqui dentre os gêneros. Também sofre flexão de número, ou seja, singular ou plural. Os livros são caros, ou o livro é caro. Então ele pode ficar tanto no singular quanto no plural. E aí a gente vai organizar esse adjetivo a depender do contexto, né? E também a depender da própria oração. Se a oração tiver no singular, a gente mantém o adjetivo no singular, e se a oração tiver no plural, a gente modifica esse número para o plural. E ele também vai sofrer flexão de grau. O que isso significa? Significa que, por exemplo, vai modificar o grau no sentido aumentativo ou diminutivo. Por exemplo, ele é altíssimo, ela é baixíssima, e assim vai. Então, além de eu adjetivar, eu posso modificar o gênero desse adjetivo, eu posso modificar o número, singular ou plural, e eu posso modificar o grau, aumentativo ou diminutivo, a depender do contexto da oração. Certo? É importante saber disso porque esse conceito nos ajuda também quando a gente estiver estudando concordância verbal e nominal. É importante a gente conhecer quais são as classes que sofrem essas oscilações, essas flexões dentro das orações, tá bom? E aí, dentro disso, nós vamos ter os artigos, que no nosso português vamos ter tanto os definidos como os indefinidos. E eles são muito importantes para que a gente classifique os gêneros. Talvez para nós, que somos brasileiros, seja tranquilo,
entender o que é um artigo, porque faz parte da nossa comunicação. Mas, por exemplo, tanto para uma criança quanto para um estrangeiro, por exemplo, eles têm dificuldades para definir o gênero das coisas, né, os gêneros dos substantivos. Ele vai sempre acompanhar um substantivo, né, e aí é importante que a gente saiba para que serve, porque, como eu disse, a depender do contexto, tem pessoas que têm dificuldade em saber quais são os artigos. Inclusive, tem até substantivos que a gente nem sabe exatamente qual é o gênero, né, a gente só acaba descobrindo, às vezes, quando pesquisa. Ou seja, tem palavras que a gente não sabe se é um substantivo feminino ou masculino, por exemplo. Então, o que é que vai designar? Vai ser o artigo. E na língua portuguesa, nós temos os definidos, que é o para o masculino, a para feminino, os para masculino, no plural, e as para feminino, no plural. Além disso, temos os indefinidos, que é aqueles que a gente não consegue definir quem é o substantivo exatamente. Então, pode ser um ou uma, uns ou umas. Então, quando eu digo assim, tinha uns meninos ali, né? Quando eu falo tinha uns meninos, eu não sei exatamente quem eram os meninos. Por isso que eu faço a utilização de um artigo indefinido. Tinha uns meninos ali. Mas se eu sei, eu posso dizer o seguinte: eh, a menina está ali. Então eu sei quem é. Por exemplo, eu estou definindo quem é. E é um artigo, nesse caso, feminino no singular, tá? E sim, é importante que a gente se atente para não confundir o artigo indefinido com numeral, tá? Porque, por exemplo, é questão de concurso, em que muitos concursos se aproveitam para fazer pegadinhas em relação a isso, justamente porque pode haver essa confusãozinha. Então, por exemplo, no numeral, ele vai indicar aí, por exemplo, um número, né, uma ordem, uma multiplicação ou uma fração. Então, quando eu digo assim, eu comprei uma mesa, eu estou definindo que é um numeral, é uma quantificação. Tá? O numeral diferente do artigo indefinido, ele vai quantificar. Então, eu comprei uma mesa. Ou, por exemplo, pode ser uma ordem, né? 2, ou primeiro, né? No caso, ordem vai ser primeiro, segundo. Eu fiquei em primeiro lugar no concurso público. Primeiro está definindo uma ordem, que faz parte da classificação numeral. Dobro ou metade, querendo ou não, eu estou representando aqui números, né? Passei a ganhar o dobro depois que passei no concurso. Vocês aí, que vão ser aprovados e aprovadas. Passei a ganhar o dobro. Isso aqui é a classificação é um numeral. Metade também vai ser uma classe de palavra representando um número, ou seja, a metade de, tá bom? Passei a economizar metade do meu dinheiro. Então, isso aqui vai ser um numeral também. E aí, onde que pode acabar gerando a dificuldade ou o que as bancas podem fazer para confundir o candidato? Eles podem colocar orações em que tenha presente um artigo indefinido um ou uma, por exemplo, né, que se escreve exatamente igual ao numeral, um ou uma. Tinha um menino ali. Então eu tenho que saber pelo contexto se esse um vai ser um artigo indefinido ou se eu estou quantificando a quantidade. Ou seja, tinha apenas um menino ali de quantidade. E isso a gente só vai saber pelo contexto da oração. Então tenham cuidado, porque as bancas às vezes fazem esses tipos de pegadinhas para você se confundir quanto à classificação gramatical do numeral e do artigo indefinido, tá?
Aí aqui, temos os pronomes. Estou só apresentando para vocês. Claro, seria interessante uma aula de cada um separadamente, para que vocês pudessem conhecer isoladamente cada classe, mas eu acho que é ideal antes conhecer de maneira geral a noção de cada um, para que depois a gente se aprofunde em cada um, tá bom? Então, por exemplo, temos aqui o pronome, que ele vai substituir ou vai acompanhar o substantivo. Normalmente, o pronome ele vai se utilizar bastante também em contextos de coesão textual, ou seja, quando eu quero organizar um texto, eu posso substituir um substantivo por um pronome. E isso me auxilia a evitar repetições, a deixar o texto mais coerente, mais coeso. E dentro dos pronomes, nós vamos ter, por exemplo, os pessoais, os possessivos, os demonstrativos, os relativos, os indefinidos e os interrogativos. Por exemplo, eu, tu, nós, vós, eles, elas, ele, ela, os possessivos, meu, seu, teu, nosso, entre outros. Os demonstrativos, este, aquele, isso, aquilo. Os relativos, que, o qual, cujo, certo? Indefinidos, interrogativos, quem, como, quando, entre outros, tá bom? A gente vai conhecendo eles pouco a pouco nas nossas aulas, e vendo como eles se aplicam. É importante que a gente conheça, principalmente nesse contexto aí de estudo para concurso, esses daqui, os pronomes pessoais, certo? E os relativos, que são os mais cobrados em concursos, quando se trata de pronome, no caso, tá? Temos o verbo, né? O verbo é o bambambam bam, bam, que muitos conhecem, às vezes com um pouco de dificuldade de, de entender como funciona, mas que igualmente é extremamente importante, todos eles. Por isso que se encaixam em classificações. Então, no caso dos verbos, eles existem, né, para três objetivos, para expressar três objetivos: ações, estados ou fenômenos da natureza, no caso. Por exemplo, né, aqui temos o verbo correr. Correr vai ser uma ação, ou seja, um verbo de ação. Está demonstrando uma ação feita por um sujeito, por exemplo. Ele correu hoje. Então, literalmente, está demonstrando uma ação feita por esse sujeito, certo? Temos aqui também o verbo estar, que vai representar um estado de um sujeito. Ela está feliz hoje. Então, já não está trazendo uma ação feita por ela. Ao contrário, está trazendo um estado, uma maneira a qual a pessoa está naquele momento. E temos também os verbos que representam, no caso, os, eh, os fenômenos da natureza, tá bom? Que são, por exemplo, chover, nevar, trovejar, choveu hoje, trovejou. Esses, no caso, são verbos, mas que representam fenômenos. Então, é muito importante que a gente saiba que, além, né, de serem verbos, eles também expressam coisas completamente diferentes. E também é importante que a gente saiba disso, porque para a gente entender outros conceitos, né, futuramente, principalmente quando se trata de sintaxe, que a gente vai estudar depois, a gente vai perceber que é importante a gente saber dessas informações aqui sobre os verbos, porque é a partir do verbo que a gente vai estudar a sintaxe, é a partir dele que a gente vai conseguir entender a análise de orações, por exemplo. E juntamente dos verbos, a gente vai saber que ele sofre flexões. Flexão de pessoa, certo? Por exemplo, eu, tu, ele.
ela, nós, então vai mudar. De número, singular ou plural, ok? De tempo, presente, pretérito ou futuro, e os tipos ali do, dos tempos. Os modos também, o modo em que aquele verbo está sendo inserido, as vozes, voz passiva ou voz ativa, entre outros. Tá? Mediante a gente for tendo as nossas aulas, a gente vai aprendendo cada um deles. Mas como eu estou dizendo aqui a vocês, essa aula é importante a um nível mais de conceito, de definição, para que vocês aprendam a reconhecer, ok?